Todo dia melhorando um pouquinho o processo de gravar aqui pra vocês, né? Ai. Hoje eu tô fazendo uma loucura. Eu normalmente venho com tópicos, tá? E dessa vez eu não estou com minha cola. Percebi que eu nem me apresentei. Olá, eu sou Lucas Badi, dev, mentor e apaixonado por programação. Aqui no meu YouTube eu trago reflexões e papos sobre a carreira e a vida de ser programador. E a reflexão de hoje se originou de um papo que eu tive com o meu sócio sobre raízes, motivação e alvos. Fiquei com o vídeo. Eu tenho momentos de muita reflexão e momentos em que algumas coisas batem aqui no peito, sabe? Eu fico pensando, cara, eu preciso falar com a galera, eu preciso mostrar pra eles essa realidade. E o tema dessa reflexão não seria outro que não raízes. Muito do que eu faço e daquilo que me motiva sempre volta para as minhas raízes. Isso é muito interessante. E voltar para as raízes, para dar o contexto para vocês. É difícil falar sobre alguns temas, mas para dar o contexto para vocês, a minha família, ela vem de imigrantes baianos que vêm para São Paulo para tentar a vida. O meu pai veio primeiro, quase logo após eu ter nascido, 2, 3 meses se eu não me engano. Ele ficou 6 meses aqui procurando emprego. Quando ele achou emprego, a minha mãe veio comigo. Tinha 11 meses quando eu vim para São Paulo. Eu sou baiano, mas minha criação e tudo que eu vivi meio que foi aqui em São Paulo. A Bahia, ela ficou como as minhas férias, aquele lugar aconchegante em que eu ia para as férias. Então é um lugar incrível para mim, é o sertão. Não é nada, não são aquelas praias bonitas. É o sertão. É aquele lugar onde mesmo a pessoa que tem terra, ou seja, ela tem dinheiro, ela gasta dinheiro para fazer plantação e muito provavelmente ela vai perder esse dinheiro porque essa plantação pode não vingar, sabe? Então essas são as minhas raízes. Inclusive esse povoado, esse lugar chama Lagoa do Badico, por isso meu nome é Lucas Badico. Enfim, as minhas raízes estão no nome, as minhas raízes estão na empresa. A empresa chama Badico Cloud, percebe? Por isso que eu digo que tudo que eu faço meio que volta para as raízes. O logo da empresa também tem um pouquinho disso de raiz, de conexão. Mas o que isso impacta na minha vida, né? Qual que era a minha perspectiva quando eu tinha 12, 13, 14 anos, sei lá? Cara, é bem doido isso, porque naquela época, por exemplo, o meu pai estava endividado e ele estava endividado por uma quantia em torno de R$ 800. É claro que a gente tem inflação, né? Seriam uns R$ 2.500. E hoje eu vivo 3.000 vou colocar assim, um cartão de crédito meu que eu pago lá todo mês, né? Sem sofrer. Então, eu não sofro para pagar essa quantia hoje. E meu pai sofria, ele tinha a perspectiva de pagar esses R$ 800 em questão de 2 anos, sempre vivendo com o mínimo, né? E nessa época, a perspectiva de sucesso para a pessoa ter um ganho assim, quer dizer, putz, o cara se deu bem, era um salário de 2 a 3 mil. Outra vez, vem inflação, mas coloque aí a inflação, 6 mil, 7 mil, sabe? É um salário de alguém que se deu bem na vida, que consegue planejar uma vida, consegue comprar uma casa, né? Por que eu tô trazendo tudo isso pra vocês? Porque quando eu fui pra programação, quando eu fui pra TI, né? Quando eu vi esse mercado que precisava da minha habilidade, estava disposto a pagar, o mercado me abraçou. E aquilo que eu achava que era o final, né? O end goal, acabou se tornando só o primeiro passo, sabe? Quer ver um detalhe bobo, mas que diz muito sobre a situação que a gente vivia? Eu gostava muito de YouTube, sempre tive o sonho de fazer isso que eu tô fazendo com vocês, de criar esse conteúdo, ensinar, contar histórias e tudo mais. No YouTube, eu sempre tive esse sonho, mas eu sempre tive vergonha, porque as paredes de casa nunca estavam acabadas. Em boa parte da vida, nos 15, 16, as paredes estavam sem reboco, ou só no reboco cru, sem pintar, ou quando tava pintado, não tava finalizado. Hoje em dia, a gente meio que se desprendeu disso, né? Pô, Luva de Pedreiro, o próprio Ramon Vitor aqui no TikTok, mostra a vida como ela é, em qualquer nível, e a gente, né, valoriza eles, mas isso é relativamente recente. A maior parte do brasileiro vive uma realidade, não é bonitinha, sabe? Não é um sonho. E eu vou dizer, tá tudo bem, sabe? Eu vou dizer que tá tudo bem. Por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes, conversando com o meu sócio, ele tava falando que como a gente perde a noção de onde a gente começou. E faz muito sentido. Ultimamente, vocês sabem, consegui comprar minha casa, na verdade, meu apartamento, com a minha esposa, nesse lugar fantástico, eu amo aqui. É meio afastado, mas eu amo esse cenário, essa liberdade da gente poder gravar na rua. Tô com um tablet, pra vocês terem noção. Eu não tô com medo. Então, um lugar gostoso, um lugar cheio de coisa, sabe? Então, enfim. E a gente tava sofrendo porque, pô, reforma é osso, gente. Vocês não têm noção. Reforma dá um trabalhão, reforma dá um baita de um trabalho. E a gente tava preocupado com, né, todas as dívidas que a gente tava fazendo, né, tudo mais e tal. E às vezes, nessa preocupação, a gente cai no desespero, deixa a ansiedade tomar conta e acha que, putz,
Aquele problema vai definir pro resto da vida. Às vezes a gente cai nessa neura, ainda caio. E se eu caio quando eu tô aqui, numa situação muito mais confortável, onde, pô, a dívida do meu pai que ele tinha na cabeça 2 anos para pagar aquilo, e eu tenho isso equivalente todo mês e não é um problema para mim, isso diz que eu ganho hoje equivalente a 1 ano de trabalho do meu pai em um mês, vamos colocar assim, no mínimo, por baixo, se não for mais. Então quer dizer que eu tô bem, né? Eu saí de um patamar e estou em outro muito bem. E aí entra a motivação. Por que você faz tudo o que você faz, sabe? Eu ainda tenho objetivos, claro, como pessoa, no meu individual, de aprender mais, de fazer mais coisas, mas tem uma coisa, tem uma conquista. Pra mim, eu quero aumentar muito mais ela, é ver outras pessoas atingindo isso que eu atingi. No passado, focado nisso, eu abri uma ONG, onde eu abria a minha casa, na verdade a casa dos meus pais no início, ainda morava com eles. Eu abria a casa dos meus pais para ensinar programação para quem quisesse aprender, quisesse mudar de vida. Não cobrava nada, tá? Era totalmente free, era totalmente focado em a pessoa mudar, a pessoa melhorar. Tinha cobranças, mas eram cobranças de empenho, dedicação. Com o advento da pandemia, eu acabei casando. Essa ONG, meio que a gente parou as atividades. Eu nunca consegui converter ela para uma coisa remota. E aí veio a empresa, logo depois, em seguida. Sei lá, 3, 6 meses antes da pandemia, a gente estava parando com a ONG, começando a parar. E no início da pandemia veio a empresa. E a empresa, eu sempre digo que ela é uma extensão dessa ONG. Ela tem, claro, que me manter, mas uma ONG teria que me manter se eu tivesse full time. A empresa tem questão do lucro para os sócios, mas no dia a dia a gente sempre pensa, cara, como que a gente faz essa galera que tá com a gente crescer o máximo que a gente consegue fazer eles crescerem. Esse dia eu tava falando com um brother que a gente tá ajudando, a gente tá dando todo o auxílio para ele conseguir o próximo trabalho. E eu falei pra ele, mano, você é um dos melhores candidatos para Dev Júnior que qualquer empresa poderia querer. E foi a gente que ajudou ele a se tornar esse candidato. Isso me dá muito orgulho. Já tem casos lá dentro de pessoas super capazes, pessoas super admiráveis que estão no mercado, sabe? Estão fazendo e acontecendo no mercado. São pessoas que hoje que tá começando, olha com um brilho nos olhos e dizendo, cara, eu quero chegar lá um dia. E eles começaram com a gente, sabe? Isso me dá muito orgulho. Não vou mentir, dizer que, putz, dinheiro não é importante. Claro que é importante, a gente precisa se manter. A gente precisa deixar isso tudo sustentável. Mas se fosse perguntar por que eu vivo hoje, eu vivo para fazer isso mais. Para reproduzir o sucesso que eu tive, para reproduzir a transformação que eu tive na minha vida, na vida de outros. Eu continuo amando programar, eu continuo amando a programação, mas é muito mais prazeroso ver a vida de alguém sendo transformada de forma, assim, avassaladora do que o maior app, o app mais lucrativo, o app mais famoso. Entendem o que eu quero dizer? Porque é uma vida, sabe? Uma vez eu vi uma frase de um coach, é meio boba, mas eu acho que se encaixa muito aqui. Qual que é o potencial de uma maçã? Qual que é o potencial de uma maçã? Uma maçã, que seria eu, pode alimentar talvez uma pessoa por 1 minuto. Mas quantas sementes tem naquela maçã? Se eu pegar aquela maçã e eu extrair as sementes e dar um destino para as sementes, cuidar das sementes, fazer gerar árvores, quantas outras maçãs e quantas outras pessoas aquelas macieiras vão alimentar? Então, eu quero ser isso, sabe? Eu quero ser essa maçã que ela não termina nela mesma, que ela tem um futuro em outras macieiras, sabe? Isso encaixa totalmente com o que a gente vem fazendo aqui em todas as redes sociais. Que a gente vem fazendo, criando conteúdo. Eu não crio conteúdo só porque eu quero ser conhecido. Eu não crio conteúdo porque... Vocês não têm noção, gente. A vida pega. Igual eu falei, eu tô bem, mas a vida e a ansiedade pega. E tem dias que a gente não quer criar conteúdo. Tem dias que você não quer nem levantar da cama. Então por que eu ainda continuo criando conteúdo? Por causa desse alvo. E aí, o que eu posso dar pra vocês? O que eu posso dizer pra vocês que pode te fazer também levantar da cama? Eu acho que é aquela concepção de que, cara, o objetivo final que eu tinha na minha cabeça lá atrás acabou se tornando só o primeiro passo nessa área. É claro que você é diferente de mim. O tempo que estamos, o mercado que estamos inseridos hoje é diferente do que a gente estava naquela época. E que não vai ser fácil. Mas nenhuma profissão é fácil. Vocês entendem? Nenhuma profissão é fácil. Tudo que você for se colocar para fazer vai ser de uma dificuldade absurda. Coisas que são difíceis trazem resultados, trazem um retorno maior, muito maior do que coisas que são fáceis. Inclusive, um parênteses aí, fazer igual o grande mestre Cauê Moura, que vive colocando parênteses. Foge de todo mundo que disser que é fácil. Foge.
Repare que todo mundo que diz que é fácil tá ganhando dinheiro dizendo que é fácil e não fazendo aquilo que diz que é fácil. Um exemplos. Pessoal que fala que é só pegar videozinho, música viral, colocar no vídeo e que vai estourar e ganhar muito dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro dizendo que você vai ganhar muito dinheiro. Mesma coisa o pessoal das lives de NPC. O Faco até comentou isso. A galera que tava falando que você ia ficar rico com live de NPC tava ganhando mais dinheiro com os vídeos falando sobre live de NPC do que fazendo as lives de NPC. Apesar das lives de NPC ter dado muito dinheiro pra galera. Então foge das coisas fáceis. A nossa carreira não é fácil, só que o prêmio, eu concordo, é maior do que qualquer carreira. A única carreira que eu acho que se compara com o prêmio da nossa carreira é medicina, só que para você se tornar um médico, a dificuldade é talvez 100 vezes maior do que você se tornar um programador. Entende a escala? Então, meu conselho é, você quer transformar a sua vida? Primeiro, não se esqueça das suas raízes, não se esqueça de onde você saiu. Segundo, se dedique. Entenda que não é um plano de curto prazo, é um plano de longo prazo. Porque cheguei agora a comprar meu apartamento, eu tô com quase 10 anos de carreira. Só agora eu consegui. Entende? Por muito tempo eu estive em uma situação muito próxima a todo o brasileiro. E não tô muito diferente, porque ainda continuo com as mesmas ansiedades e tudo mais, mas eu não posso mentir. Tô melhor, continuo sendo um trabalhador, mesmo com a empresa, porque eu tenho que trabalhar para ganhar meu salário no final do mês. A empresa hoje ainda paga meu salário. Eu não estou vivendo de renda, eu não posso largar o timão da empresa e ela ir sozinha. Não é uma empresa que está madura a esse ponto. Então, mas eu tô aqui e vou continuar por aqui contando para vocês como é essa vida, mostrando para vocês o caminho das pedras que eu de verdade acredito e que eu segui. E tô aqui te desafiando e te motivando, cara. Assim, pra mudar de vida, não vai ser em 6 meses, quiçá um ano. Vai levar tempo, mas você vai chegar em um patamar que nem você sonhou um dia. Foi isso que aconteceu comigo. Então é isso. Era esse o papo que eu tinha. Tem roteiro. Bom, gente, muito obrigado por vocês terem ficado até o final. Lembre-se de dar like, se inscrever e me seguir nas outras redes sociais. Lembrando, sou mentor. Isso significa que eu dou mentorias, link de mentorias lá no meu Instagram e no meu TikTok, tá? Se você tiver dúvidas, me chama no Discord ou nas DMs. Estou sempre disponível aí para tirar as dúvidas. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.